Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Nós estudamos as epístolas de João. Estudamos sobre João. Agora nós vamos estudar sobre José. João, José, está tudo bem. E José é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Essa é uma história conhecida, a história de um garoto, um menino, um adolescente, que foi vendido por seus irmãos como escravo, e que anos mais tarde ele vem se tornar o grão-vizir do Egito, vem se tornar o primeiro-ministro do Egito. O Egito, uma das nações mais poderosas da terra nessa época, né? E José, esse menino que foi vendido como escravo, se torna adulto e vem a ser o segundo homem do Egito, só abaixo de Faraó, só devendo satisfação a Faraó. É uma das histórias mais lindas, no meu entendimento, que eu já vi, pelo forte impulso emocional, clamor emocional que faz ao nosso coração. É importante observar que a gente Importante observar que essa história está no livro de Gênesis. E é um dos personagens que mais ocupa as páginas do livro de Gênesis. São 13 capítulos falando de José. Nós estamos falando de um livro que fala sobre Adão e Eva, o princípio da criação, fala sobre Noé, o dilúvio, fala sobre Abraão, o patriarca maior, Isaac, Jacó, e José é um dos personagens que ocupa a maior quantidade de páginas aí na sua Bíblia. O livro termina gloriosamente com José fazendo uma profecia messiânica, o livro de Gênesis. A gente não precisa nem citar. Nessa galeria nós temos pessoas que têm tropeços, são seres humanos e são narrados os seus tropeços. Então Adão a gente não precisa nem citar, já sabe, né? O primeirão que a gente terminou trazendo consequência toda a cabeça, né, federal, que acabou trazendo consequência para toda a humanidade. Todos nós estamos nesse mesmo patamar, né? Depois vem Sete. Teve homens de valor na sua descendência, mas teve também homens que levaram a terra a uma completa violência, onde Deus manda o dilúvio. Destaca Noé. Noé também teve seus deslizes. Alguns deslizes são sérios, né? Outros nem tantos, mas alguns são muito sérios. Abraão, Isaac, Jacó, e cada um deles você vai vendo deslizes na vida desses homens, e homens que são ressaltados nas escrituras como heróis da fé, né? Mas quando você vai falar de José, quando você observa a história de José, a impressão que a gente tem é que José é o cara. Esse cara, você não vê, você pode até se procurar com atenção, você vê alguns pequenos deslizes, mas nada relevante na história da vida de José. E esse homem, ele cria na promessa de Deus feita aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai ver isso no decorrer do texto. Ele cria plenamente nas promessas que Deus tinha feito. Mesmo Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão, a gente vê uns deslizes sérios, né? Abraão e Isaac venderam suas esposas, Sara e Rebeca, a troco de segurança. É sério, são erros graves na vida deles. Jacó era um enganador, ele roubou a primogenitura do seu irmão e também enganou seu pai. O próprio nome, o enganador, né? Pai de José. E Jacó virou um polígamo. Ele nunca viu isso, ele conhece o princípio, ele teve homens fiéis, Abraão, Isaac, com a vida centrada, mas se tornou um polígamo.
casou-se com Lia, Raquel, e ainda teve por concubina duas servas de Lia e Raquel. Então você vai vendo que eles vão cometendo deslizes assim sérios, e esse deslize na vida de Jacó vai trazer consequências sérias na vida dele posteriormente, com José, por exemplo. Mas quando você vê José, ele é o cara. Você fala, não, esse cara, onde é que tem aquele deslize sério desse cara, né? Ele não era o filho primogênito, ele era o 11º filho. Mas ele teve uma vida exemplar, né? Você lê as escrituras, a escritura ela não esconde. Não importa se ele é herói, mas ela não esconde, porque todos nós somos pecadores. Ela não esconde, mas quando você olha a vida de José, é difícil de ver esse cara em deslize sério. Vamos dar uma lidinha no Gênesis 37. Gênesis 37, versículos de 1 a 10. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos peixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai, e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Por aí você vai vendo que José, ele tinha sonhos, e ele vinha contar esses sonhos aos seus irmãos, e contava aos seus pais, ao seu pai. É complicado. Como eu vinha dizendo, os ascendentes de José tinham um monte de deslize sério. E talvez a gente aqui acha que não, José era um cara meio arrogante, né? Ele chegava para os irmãos mais velhos: olha, eu vou mandar em você é rei de vocês, eu vou ser o chefe de vocês. Então eles achavam, era algo assim mesmo, né? Ele só narrava o sonho. Então a gente tem uma certa dúvida de que seria algo sério, um deslize sério na vida de José. Quando eu vejo essa família, eu vejo a mim. Quando eu vejo esses caras, não o José, quando eu vejo a família toda de José, eu vejo a mim, eu vejo a minha família. Eu vejo que nós temos famílias problemáticas, cada um de nós, e a gente vai ver isso nos filhos, e nos pais, e nos tios, e todo mundo, nos irmãos, todo mundo que está perto. É um negócio impressionante. Eu falo, esse é o retrato da minha família, não sei da de vocês, da minha é um pouco, embora ninguém foi vendido como escravo. E aqui eu vejo duas conclusões importantes que a gente precisa tirar. Deus usa os seres humanos assim como eles são,
e cumpre os seus propósitos. Deus usa os seres humanos assim como eles são e cumpre os seus propósitos. Ele usou essa família para trazer o Messias ao mundo, né? E não vai impedir que a sua glória seja manifestada. Segunda conclusão: o testemunho da veracidade das narrativas bíblicas. Por esses aspectos a gente vê como são verdadeiras as narrativas, porque qualquer outra religião, qualquer outra história seria contada, e os heróis, eles são infalíveis, mas você não vê essa narrativa contra esses heróis da fé, que depois eles são colocados numa galeria lá em Hebreus, vocês lembram, né? Falando sobre homens da fé das Escrituras. A palavra de Deus não está interessada em dizer que eu e você somos os tais. A minha honra eu não divido com ninguém. A honra de Deus é a honra de Deus, a do homem é a do homem. E essas narrativas têm que nos falar algo. Ele não mente, ele não esconde porque ama Davi, ele não esconde porque Abraão é seu amigo. As atitudes de Abraão. Se você pensar na vida de Davi, no adultério com Batseba, está mais coisa embutida ali. Ele pegou um general, portanto um cara que andava com ele, adulterou com a mulher dele e pôs ele na linha de frente para morrer, e morreu. Ele assassinou o marido de Batseba. É um negócio terrível às nossas vistas. Não creio que tenha ninguém aqui que tenha cometido um assassinato, mas tirar a vida de alguém é terrível, marca você o resto da vida. Eu creio que essas pessoas que vão para a prisão por esse erro, por esse crime, é terrível. E Davi, um homem que anda segundo o coração de Deus, comete isso. Então Deus não esconde, Ele não está interessado. A glória dele, sim, Jesus é essa manifestação divina que honra a Deus, né? E há de se fazer um parênteses aí, né? Parece que José está fora desse quadro de pessoas problemáticas, né? De pessoas que têm deslizes, que fazem, realmente é uma vida que você vai lendo, você vai ficando encantado. Que cara, meu, né? Eu acho que eu nem crente sou quando eu vejo a história de José, nem crente sou. Um dos maiores exemplos da Bíblia, talvez o maior, José. Ele acrescenta o significado do nome dele. Ele acrescenta. Ele era amado pelo seu pai, né? O motivo de José ser amado pelo seu pai está narrado ali no versículo 20. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 29, versículo 20, né? No capítulo 29, versículo 20, diz assim: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amavam. Jacó se comprometeu a trabalhar para Labão por 7 anos, por causa de Raquel. E o enganador virou enganado, né? E o Labão enganou ele e mandou a sua outra filha, Lia. E falou: olha, mas eu te dou a Raquel, conforme eu tinha falado, mas você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Ele devia amar muito minha mãe. Ele trabalhou 14 anos como escravo de Labão por causa da Raquel. Ele devia amar demais, não a Raquel, né? Ele devia realmente, tem que tirar o chapéu realmente. E isso é que fez diferença. Esse amor a Raquel faz de José, o primeiro filho de Raquel, ser para ele: esse é o meu filho. O restante aí não tem muita importância. Teve filhos, aliás, Lia, a sua esposa, também a primeira, lhe deu 7 filhos. Raquel e as 2 concubinas lhe deram 2 cada um. Só Lia lhe deu mais filhos do que todas as outras juntas, né? E ele não soube criar esses filhos com igual coração. Ele não soube criar esses filhos com igual coração.
Então, nós estamos vendo que José vai chegando aos 17 anos, o texto que nós lemos aqui, no 37, no capítulo 37, ele com 17 anos, ele vai com seus irmãos cuidar dos rebanhos do seu pai. Nós temos que voltar na nossa mente o que era 2000 anos antes de Cristo. Você não tem arames cercando um pasto, uma área de pastagem. Você tem um campo aberto, né? Isso é muito recente, arame farpado, não tem nada disso. Então eles saíam procurando com o rebanho os melhores lugares para os animais se alimentarem, onde tinha água. E nesse contexto também os animais ferozes do campo, vamos lembrar aqui alguns: lobo, leão, leopardo, urso, também estão soltos, não tem barreira que impeça eles de chegar onde os rebanhos estão. Os pastores, os filhos de Jacó, cuidam, inclusive contra animais ferozes, né? Esse menino com 17 anos não podia cuidar, mas ele vinha junto com os seus irmãos para também já aprender com o que eles tinham que fazer, exatamente como cuidar do rebanho. E José usava esse expediente. Aí vamos lá, de José, mas comparado com os outros, não dá nem para levar em conta. Ele ia lá com o pai, é o seguinte, lá o fulano, o Rubem, fez isso, isso e isso. É o cagueta, né? Todo filho mais novo é assim, não é? Eu já vivenciei isso também na minha família. Todo filho mais novo é assim. Ele se dá uns tapas na orelha dele, rapaz. Todo filho mais novo, não é todo não? As minhas filhas viviam trazendo as notícias do meu filho quando estava no cursinho. Meu filho fazia bagunça no cursinho, né? Quando estava estudando. Aí minhas filhas viam que aguentavam ele. É meio assim, é meio desse jeito. Mas pode não ser em todos, mas é meio isso mesmo. E aí eles iam vivenciando essas coisas com José, né? Mas acontece que eles passaram a odiar o seu irmão, porque foi além desse contexto de falar das coisas erradas que os irmãos faziam. Foi além, né? E por vários motivos eles passaram a odiar o seu irmão. O primeiro deles era esse, que o amor declarado por Jacó, de Jacó por José, o amor declarado começou a incomodar os irmãos. Vamos lembrar, Jacó roubou a primogenitura do seu irmão. Para ele, essa questão de ter nascido primeiro não era importante. Ele poderia mudar a primogenitura do primeiro para o 11º, porque considerava que Raquel era sua mulher, pela qual ele trabalhou, lutou. Ele era primogênito de Raquel. Então os irmãos começam a se incomodar com coisa desse tipo. Contrato que ele dá com José, um amor declarado ao ponto de ele dar túnicas, talares de mangas compridas. O que é isso? Se você der uma olhadinha nos dias de hoje, né? Ou mesmo em dias passados, você vai ver que túnicas, talares têm um significado especial. Nesse caso aqui, à primeira vista, ele tinha uma roupa melhor que a dos outros. Eram roupas coloridas, com bordados, uma roupa que destacava ele da multidão. O pai deu só para ele. E aí ele vinha à distância, os irmãos já identificavam lá veio o sonhador. Está vindo o sonhador aí, né? Todo mundo ligado aí para não fazer nada errado, porque ele vai lá levar para o pai, né? O outro motivo pelo qual eles passaram a odiar o seu irmão é que José fazia o papel de juiz do seu irmão. Quando ele ia lá entregar para o pai, ele estava fazendo o papel de juiz e ficava sob ao seu julgamento meritório aquilo que o irmão estava fazendo, ser certo ou ser errado. Os irmãos eram todos mais velhos, eram todos homens. José era um adolescente, lembra disso? José, 17 anos, começou a atuar como juiz dos seus irmãos mais velhos. E juiz, ele tem uma ascendência, uma autoridade sobre os outros.
Quem julga está se pondo numa posição de autoridade, né? Então ele tinha um juízo de mérito em relação às atitudes dos seus irmãos. Provavelmente o pai, quando ele vinha falar, o pai punia os irmãos. Vem cá, que negócio é esse aí e tal, e controlava os irmãos. E isso também é algo que começou a chamar atenção na túnica talar de mangas compridas de José, porque essa túnica, quem usava roupa assim na época tinha o cetro e a coroa. Quem usava roupa assim tinha autoridade. E você pode trazer isso para os nossos dias, você vai ver que juízes hoje usam aquela beca preta no julgamento. Reis usam roupas distintas dos demais, e também políticos hoje, você vê que usam roupas distintas do povo como um todo. O que eles estão entendendo nesse contexto? Que José está por ser colocado na condição de primogenitura dos filhos de Jacó. Para muitas famílias que vivem em harmonia, e a gente vê isso muito no dia a dia, nas notícias, os conflitos passam pelos direitos de hereditariedade. Quando se morre um dos pais, ou morrem os pais, os conflitos começam e a briga começa. A gente está vendo até um caso agora recente, a relação ao cantor que acabou de falecer, João Gilberto, mas nós já vimos outros aí de atores, uma briga entre filhos pelo patrimônio, né? E o direito de primogenitura envolvia uma condição, um local melhor para ele, que seria dele, né? Mas envolvia, e aí sim que importa para nós entendermos, a continuidade na vinda do Messias. Envolvia que o Messias viria daquele que era o primogênito, que tinha o direito de primogenitura. De fato, essa era a maior joia que recebia esse primogênito, mas recebia junto uma condição diferenciada, lugares melhores para criar seu rebanho, para ter a sua família e tudo mais. E isso incomodava aqueles irmãos. E nenhum problema passara de Rúben, primeiro filho de Lia, para Raquel, o 11º filho de Jacó, porque ele simplesmente roubou o direito do seu irmão, né? Era só aquele pai abençoar aquele filho. Outra coisa que incomodou e aumentou o ódio dos irmãos com José, que a gente leu aí, foi os sonhos de José. Ele começa a trazer sonhos que ele está tendo, que ele vai ter ascendência, e começa a se juntar a isso com tudo mais, que ele vai ter ascendência sobre os irmãos, né? E quando ele conta a última vez, até o próprio pai: que é isso, meus? Então nós vamos se curvar diante de você? Que negócio é esse? Eu sou seu pai, né? E começa a haver um sentimento de inveja forte dos irmãos de José quanto a José, e isso aumenta demais o ódio deles por José. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. A inveja foi o que aconteceu com Caim e Abel. Caim assassinou Abel. Nós agora vemos aqui também José e seus irmãos. Nós vemos também Saul e Davi. Nós vemos os escribas e fariseus em relação a Jesus. Então nós vemos que a inveja, ela é um problema sério
segundo a Escritura, na vida humana. Mas o que é inveja? Do que se trata a inveja? Eu nem sei. Inveja é um desgosto provocado pela felicidade alheia. Se o outro está bem, eu estou incomodado. Por que ele, não eu? É o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Inveja é o querer que o outro não tenha. Inveja é um sentimento negativo em relação ao outro. A inveja faz com que a gente olhe as pessoas de baixo para cima. O orgulho faz a gente olhar as pessoas de cima para baixo. Sou superior a você. E a inveja faz eu olhar, nossa, ele é superior a mim, eu não consigo alcançar isso que ele alcançou. Então começo a desejar que ele perca o que ele ganhou. A felicidade dele me incomoda. E por que isso é tão ruim em relação, como pode ser? Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Porque a inveja conduz a pessoa, como foi o caso de Caim, até o derramamento de sangue do seu semelhante. Aquelas pessoas que são, eu gostaria de ser e não consigo ser. Eu começo a olhar e começo a me incomodar. Essa inveja. A gente gostaria de aparentar como alguns aparentam, mas eu não consigo. Muitas vezes a gente nem sabe como é que a pessoa está aparentando aquilo. Às vezes é com corrupção. E a gente tem que atentar que a gente não pode ter inveja disso de jeito algum. E a gente não deseja apenas ter o que essas pessoas têm, não apenas ser o que elas são, mas também que elas não tenham o que têm. E se eu puder trabalhar de alguma forma para derrubar isso, eu faço. Se você já viveu uma vida de trabalho no meio profissional, você sabe como isso acontece na vida profissional nossa. Pessoas trabalhando contra o bem-estar de alguém que está indo bem no seu trabalho, né? Impressionante como isso é uma realidade. A inveja é um sentimento negativo, de forma a desejar o mal para o próximo, e aí está o problema dela. Ela deseja o mal para o outro. Se essas pessoas fossem apenas os alvos que queremos alcançar, não teria problema nenhum, porque se eu não conduzir o meu sentimento de forma errada, eu posso usar aquilo como uma inspiração para mim mesmo, e aí eu vou copiar, e vou também ascender socialmente, ou vou conseguir aquilo que aquela pessoa também conseguiu. Mas quando eu vejo que é algo muito difícil, tal, acho que eu não consigo, eu nem vou tentar, e eu começo a derrubar o outro, sentimento de inveja. Essa ambição se torna ilegítima. A inveja se instala quando alguém está acima de mim, e eu digo, por que ele e eu não? É exatamente o que começou a ocorrer no coração dos irmãos de José. E a inveja, ela ocorre mais frequentemente exatamente assim, na família. Temos a mesma origem, temos a mesma condição, porque ele e não eu. Começa na família. Mães, mas também tem outras formas, no trabalho, os pares no trabalho, pessoas que estão trabalhando igual, na mesma função. Mães invejam mães, mulheres invejam a roupa da outra na festa, e assim vai. E é um pecado. Alguém aqui é invejoso? Tem ninguém aqui invejoso? Tem alguns ali. Na realidade, todos nós somos um pouco invejosos, mas inveja é um pecado que a gente tem vergonha de declarar. E isso é muito ruim, porque ele atua sem você
e até às vezes até de forma inconsciente. Agora, se eu perguntar, alguém aqui já foi invejado no seu trabalho? Aí todo mundo me inveja, e por causa disso que eu não progrido, olho gordo, não é? E assim vai. Então é um pecado que eu tenho vergonha de declarar. Eu tenho vergonha de declarar que eu já agi com inveja. Mas esses casos acontecem muito entre pares, entre irmãos, entre pessoas de uma mesma, que nem Davi e Saul. Saul era rei. Quando ele ouve os caras falando, Saul, as mulheres, os caras não, as mulheres, o que foi mais problema para Saul ainda, né? As mulheres de Israel falavam que Saul matou seus milhares, mas Davi, porém, matou seus 10 milhares. O que falta? O meu reino dá para ele? Saul ficou indignado. Um era rei, o outro aspirante a rei, prometido ao trono já, né? No lugar de Saul. Então você vai ver a posição como é complicada. E diz que Saul, lá no versículo 9 dos 1 Samuel 18, diz que Saul começa a olhar para Davi com olhos diferentes, com olhos de inveja. Ele começa a olhar para Davi e tenta matá-lo várias vezes, né? Algumas vezes, né? Então Deus não se agrada da inveja, porque na inveja cresce o ódio. Esse mesmo ódio que levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo para o Egito. Mas olha só, a proposta inicial, se você ler o decorrer da história na sequência, você vai ver que os irmãos de José, eles queriam matá-lo. Quando ele foi chegando, eles já tiraram a roupa dele e já jogaram ele para dentro de uma cisterna, da onde ele não podia sair sozinho, só com ajuda. E nós vamos matá-lo. E Rubem segurou o ímpeto dos irmãos. Opa, não é bem assim. Deve ter lembrado da situação de Caim. Ele deve ter lembrado, ele é nosso irmão, ele tem o nosso sangue, não vamos fazer isso. O Rubem segurou, mas o Rubem deu uma distraidinha, saiu, sei lá, foi ver alguma ovelhinha lá, foi ver alguma coisa, veio uma caravana do Oriente, vamos vendê-lo então. O que importa para mim, que tenho esse sentimento de inveja, é nem ver esse cara, não quero ver esse cara mais, quero ele longe daqui, se puder mato, porque assim eu não vou ver mais. E o que eles fizeram com José? Venderam ele como escravo para o Egito. A inveja é um ato de desamor, por isso é transgressão da lei de Deus. O amor não quer diminuir o outro, o amor quer edificar o outro, o amor quer fazer o outro crescer, florescer. O amor é fazer o bem e não o mal para o outro. A inveja cresce num caminho ruim, ela cresce no meio do ódio, e isso aí é assassinato já, antes mesmo dele acontecer. No conceito divino, esses irmãos mataram seu irmão, mataram José, derramaram o sangue dele. Aí eles armaram uma história lá, mataram um bezerro para ir lá para o pai e dizer para o pai: olha, um animal deve ter pego ele, não é esse a roupa dele? O Jacó ficou inconsolável, nenhum dos seus filhos conseguia consolar, eles ficaram abalados com esse negócio, porque deram a notícia, agora não tem mais como voltar atrás, nós estamos ganhando a brincadeirinha, né? Não dá mais para ser um negócio desse. Mas eles ficaram abatidos de ver como o pai sofreu por causa da morte de José, que não aconteceu, eles sabiam, mas que para Jacó tinha acontecido, porque Jacó por muitos anos não veria mais José. Foi um preço caro para Jacó, né? Toda essa situação. Ele foi vendido pelos irmãos, e é muito interessante como ela se desenrola, porque aquilo que ele sonhava veio a acontecer. Os irmãos sabem, ele se tornou a maior autoridade no Egito, né? Somente contrariando o faraó, ninguém contrariava José. Ele fazia e desfazia como se o faraó fosse, porque o faraó estava lá na boa, não queria nem saber de nada, né? Então José estava administrando e comandando tudo dentro do Egito. E chegam os filhos de volta, né, atrás dele, porque passou fome lá no local. E aí veio os filhos de José. Essa história é impressionante. Os filhos de Jacó vêm falar com José no Egito, porque o José, vocês lembram, teve aquela visão. Ele tinha sonhos mesmo
sonhos de Deus, que de fato aconteceram, todos eles, inclusive o sonho, ele interpretou o sonho do faraó, das vacas magras, das vacas gordas, e as vacas gordas eram anos que iam ter fartura, então deveria ser guardado para quando viessem os anos de fome, eles tivessem sobra nos seus celeiros. E foi exatamente isso que aconteceu, e foi exatamente isso que José fez. E agora vem os irmãos de José, muitos anos depois, né? Nesse contexto ele foi elevado à condição de governador do Egito, né? Grão-vizir, primeiro-ministro, tal, o nome que quiser, presidente do Egito, né? E aí vem os seus irmãos, né? E José faz uma artimanha. Vem cá, conheceu eles? Lembra que ele tinha 17 anos quando foi mandado? Agora ele tem 30 e poucos anos. Um homem feito, talvez com barba, diferente de um moleque. Eles nem reconheceram José. Mas quando eles foram tratar, José fez lá umas jogadas lá. Eu quero você tem um irmão mais novo? Ah, legal. Então é o seguinte, você armou lá um esquema lá para dizer que eles roubaram. É o seguinte, vai ficar esse aqui. Eu quero que vocês tragam para confirmar a história de vocês, que vocês não são espiões na terra do Egito. E eu quero que vocês me tragam esse irmão mais novo. Ele sabia que era irmão dele, de pai e mãe. Agora tu imagina que situação. Algum tempo depois que José morreu para Jacó, Raquel tem Benjamim, o último filho dele. E o Benjamim ceifa a vida da Raquel no seu nascimento. Você tem ideia de como ele tratava Benjamim a partir desse momento? Se ele chorou inconsolavelmente quando perdeu José. E é interessante você observar que os irmãos também tiveram esse cuidado, porque eles sentiram o sofrimento que foi para o pai aquele contexto de perder José. Então eles mesmos protegiam Benjamim como se fosse uma pérola ali, guardavam o Benjamim, ao ponto de quando José falou, não pode ser, eles se inconformaram, mas finalmente cederam, porque o Simeão ficou lá preso, o segundo de Jacó ficou lá preso. E aí Jacó hesitou, mas liberou no fim, Benjamim vira, e aí José se revela. O que eu queria falar, essa história é sensacional, uma das mais lindas histórias da Bíblia. A gente não tem como ficar contando ela aqui muito detalhadamente, mas essa história é uma história de amor, mas uma história de que alguém deixou por conta disso de seguir alguns princípios da palavra de Deus. E daí a gente pode tirar aqui alguns princípios, né? Então Jacó, por exemplo, adotou a poligamia. Ele sabia desde o princípio. Não tinha lei ainda, mas tinha princípios. Deus criou Adão e Eva. Ele não criou Adão, Eva, Mariazinha, Chiquinha, sei lá, outras mulheres. Ele criou Adão e Eva. Ele instituiu o casamento. Então ele instituiu uma poligamia, ele instituiu uma monogamia. Os seus pais tinham esse conceito firme e não mudaram, mas Jacó já desliza por amor, né? Por amor. Tá certo? Não. Ele devia ter pensado, isso custou caro. Ele ficou muitos anos com José morto. E aí então agora ele vai ver José, porque Deus transformou o mal que os irmãos de José fizeram em bem. Tem um momento que Judá, que foi o arquiteto da escravidão de José, ele se oferece, não pode ser, eu não posso, porque o José quis segurar Benjamim, ainda não tendo se revelado, ele quis segurar Benjamim. E o Judá, não faz isso, eu fico no lugar, né? E o Rúben, lá, quando estava lá, que o pai não queria deixar, ele falar, olha, eu me comprometo, tu pode matar meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta, para levar, para tirar o Simeão e para trazer mais alimento. E o Judá aqui, quando chegou lá, ele liberou sem cumprir aquela proposta de matar os netos, né?
ele liberou o Benjamim, porque ele viu que não tinha outro jeito, senão ia morrer todo mundo, inclusive o Benjamim, por causa da fome. Ele liberou, então José tenta segurar aí a Judá que se manifesta. Judá vem a ser o primogênito oficial, né? Com direito de primogenitura de Jacó, e não José, no fim de toda essa história, né? Nós temos aí o leão da tribo de Judá, né? Nós temos aí Benjamim aliado na tribo do sul, no reino do sul, né? No reino de Judá, né? O reino de Israel, o reino do norte, foi varrido da história, mas a tribo de Judá e Benjamim permaneceu, né? Onde vem Jessé, Davi e Jesus, né? Quando Jacó morre, no finalzinho de Gênesis, Jacó narra lá no capítulo 50 a morte de Jacó. Voltou a preocupação dos irmãos, porque quando ele se rebelou, ele mandou trazer o pai, mandou trazer todo mundo. Vocês têm lugar aqui, vocês vão viver uma vida boa e tal, porque aqui eu mando em tudo, tal, mas eu sou o governador, vocês são meus subordinados, aquela história do sonho, né? E vem para cá que eu vou cuidar de todos vocês e tal. Mas aí ele ficou com, os irmãos ficaram com medo, o pai morreu, agora esse cara vai descer a lenha na gente aqui. E aí falaram sobre essa preocupação com ele, né? E olha, o teu pai ordenou antes da sua morte que é para você cuidar da gente, não é para se vingar da gente. Esse cara todo preocupado. Aí José chora e fala o seguinte, ele falava enquanto chorava, lá no capítulo 50, versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, eis-nos aqui por teus servos. 19, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês estão vivos, estão aqui. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Toda a vida, né? Depois eles vão virar escravos dentro do Egito, por crescerem num grande número, né? Mas quando José morre, né? Até a morte de José, portanto os irmãos dele, todos mais velhos, provavelmente morreram antes dele, mas até a morte de José, o povo de Israel ficou protegido dentro do Egito. Mas um pouco antes dele morrer, ele faz uma profecia, né? Esse cara era impressionante, que visão, que entendimento claro do que Deus estava fazendo com o povo de Israel, que impressionante. Esse cara era o cara, eu não tenho dúvida disso. Eu olho, porque se tivesse alguma coisa aqui, nós dizemos, não, mas alguma coisa aconteceu que a gente não sabe. Se tivesse, estaria narrado aqui, porque os outros ele narrou, né? O amigo de Deus, né? Foi queimado vivo ali, foi queimado ali na história, ali, com as bobagens que fez. Deus não enrustiu, não escondeu, não ocultou as suas falhas, não ocultou de ninguém na Bíblia, né? E aí ele fala assim, eu vou morrer, porém Deus, certamente Deus vos visitará e vos fará subir. Está lá no versículo 24 do capítulo 50, no finalzinho do livro de Gênesis. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Que cara impressionante, que coisa incrível. Quando você abre lá em Êxodo 13, 19, você vai ver a narrativa da saída de Moisés, 400 anos depois, a saída de Moisés do Egito. No capítulo 13, versículo 19, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, certamente Deus os visitará
daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Esse cara sabia que havia uma promessa na terra de Canaã, que aquela terra é deles, que eles iriam voltar, e Deus ia visitar para levar eles de volta. Ele sabia de tudo isso, como Deus o fez através de Moisés. Impressionante esse sonho, essa visão, essa profecia messiânica, e ele sabia que isso ocorreria por causa de Jesus, que foi prometido ali naquela nação, naquele local, na terra de Canaã, que haveria de vir o Messias, Salvador de todas as nações. E algumas conclusões eu quero tirar desse texto. Quero que você pare para pensar. O nosso passado não precisa influenciar o nosso futuro. Nossos erros cometidos têm lugar em Jesus para o arrependimento e para a confissão dos nossos erros. Mesmo que a gente seja maltratado, se nós optarmos pela fidelidade a Deus, o mal será transformado em bem. Você que é jovem, pensa sobre isso. Fidelidade a Deus todo o tempo. Deus está vendo. Olhe para Ele. Deus pode fazer até mesmo o pecado humano, como a crueldade, a rudeza e o dolo dos seus irmãos, proveniente de inveja, ser transformado em bem, como foi o caso daqueles irmãos que foram cuidados por José posteriormente. Inveja é a ingratidão a Deus. Sabe por quê? Porque eu deixo de agradecer o que eu tenho e fico olhando o que eu não tenho, fico olhando o que o outro tem. Você entende isso? Ingratidão a Deus é um sinal claro de ingratidão a Deus, com tudo que Ele dá para você, tudo que Ele dá para mim. Se somos tomados de inveja, somos ingratos com Deus. Não reconhecemos aquilo que temos, porque estamos ocupados com aquilo que não temos. Em tudo dai graças, tudo, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Ao invés de pedirmos para nos livrar da inveja, vamos pedir para Deus nos ajudar a ser grato. Quando você começar a desejar o mal para alguém, seu irmão, o profissional, seu par no trabalho, ou alguém da igreja, ou alguém, quem quer que seja, quando você começar a pensar dessa forma, vamos pedir para Deus nos ajudar a ser grato, porque eu estou deixando de agradecer tudo que Ele me deu. Inveja e ódio é resultado de ingratidão, e eles podem nos levar a fazer o mal ao próximo e a derramar sangue humano, ou pelo menos fazer um mal que seja realmente ruim para aquela pessoa. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser gratos diante da nossa vida. Não importa que dificuldade elas tenham, não importa as dificuldades que a gente tenha. A vida por si só é um presente de Deus. Não importa quão difícil está sendo a minha vida. Obrigado, Senhor. Me ajuda a vencer essas dificuldades. Que Deus guarde o nosso coração, que Deus guarde a nossa vida e que Ele nos abençoe. E Ele já faz isso. Ele já faz. Amém? Deus abençoe. Chama a Led para cantar mais um cântico. Enquanto ela está se arrumando, nós vamos orar a Deus. Obrigado pela tua palavra. Deus nos ajude, Senhor, a ser grato, Deus, a ser grato a Ti, pela vida que Tu nos concede, por tudo que Tu nos dá, Senhor, e mesmo pelas aflições, porque podemos recebê-las para nos edificarmos. Nos ajuda, Deus. Tem misericórdia da nossa vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.